Olá a todos, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo, né? Faz tempo que eu não posto nada, então eu queria falar para vocês hoje sobre uma obra que eu considero importantíssima, que é a obra de Irineu de Leão, chamada Demonstração da Pregação Apostólica, considerado o primeiro catecismo da Igreja Católica, né? Dentro dessa obra nós vamos ter vários argumentos importantíssimos de Irineu de Leão contra os gnósticos, contra Marcião e seus seguidores da época, né, que tinham várias ideias heréticas, não é? Então, Marcião, aliás, Irineu de Leão, também como tantos outros bispos da Igreja Católica naquela época, no século II, século I, século II, já tem essa preocupação com expurgar ideias heréticas sobre a fé, né? Porque, não sei se vocês sabem, né, mas agora ficaram sabendo, a Bíblia surgiu muito depois, né? Para vocês terem ideia, se eu não me engano, o primeiro evangelho foi escrito por volta de 80 depois de Cristo, se não me engano. Depois vocês dêem uma pesquisadazinha, ou depois eu mesmo trago no outro vídeo. No século IV, mais ou menos, é que a igreja vai se reunir, né? Os bispos vão se reunir no sínodo e vão, no concílio, aliás, e vão dizer: esse livro, esse, são livros com inspiração divina. Então a igreja forma o cânone do Novo Testamento, certo? E alguns livros que foram escritos na época, né, mas que não tinham um caráter que encaixaria no Novo Testamento, né, foram realocados para o Antigo Testamento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque essa informação é importante para entender algumas questões que Irineu de Leão vai tratar no seu livro, né? Como, por exemplo, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Deixa eu só pesquisar aqui. Pesquisar não, encontrar, né? Tava na minha frente. Enfim. Olha, para Irineu de Leão, somente o corpo de doutrinas transmitida pelos apóstolos na Igreja Católica poderia garantir a verdadeira fé. Isso aqui faz parte da introdução, certo? Mas para afirmar para vocês, né, que a transmissão oral, né, a tradição, né, vem antes das Sagradas Escrituras, né, da Bíblia, né? A Bíblia surge depois. Então, toda a doutrina da fé, né, o Evangelho, a palavra, era transmitida oralmente, através da tradição apostólica, né, através dos santos padres da igreja, né, nos primeiros séculos da igreja. Então, como não tinha, a Bíblia ainda não estava formada 100% nessa época, então dava espaço para várias correntes de pensamento cristãos, né, surgirem no seio da igreja, né, várias correntes errôneas, né. Uma delas era o gnosticismo, né, e um dos precursores mais famosos dessa corrente era Marcião, né. Deixa eu ler aqui, ó, o gnosticismo, sobretudo,
professado por Marcião teve larga difusão. Ou seja, olha a preocupação que os bispos da igreja tinham, porque essas ideias gnósticas estavam se espalhando no seio da igreja e estavam levando muitas pessoas à perdição, né? Muitas pessoas já estavam se desviando do caminho, né? Porque Marcião, e essas ideias heréticas, uma delas era de que o Deus criador, né? Marcião rejeitava o Deus do Antigo Testamento porque era um Deus ruim, né? E para a corrente gnóstica, toda criação é ruim, né? Toda criação é ruim. Então, como pode? Deus é ruim, né? Deus é ruim, então essa era uma das grandes preocupações dos bispos da época, né? Como pode Deus ser ruim? Como pode toda a criação ser ruim? Então, Irineu de Leão vai tentar demover Marcião dessas ideias com esse livrinho aqui, o primeiro catecismo da Igreja Católica, demonstração da pregação apostólica de Irineu de Leão. Entre outros fatores, Irineu de Leão vai demonstrar, vai falar sobre a sucessão apostólica. Irineu de Leão vai falar sobre os 3 graus da ordem, sua importância. Irineu de Leão vai falar sobre Maria. Irineu de Leão, ele vai argumentar suas ideias contra as heresias de uma forma belíssima, esplêndida, a partir do Antigo Testamento. Marcião, Irineu, ele vai falar o seguinte: tudo que os profetas predisseram, né, tudo que foi predito pelos profetas através do Espírito Santo, é claro, se consumou em Cristo, né? Então todas as visões proféticas, claro, aquelas que Irineu percebe e os grandes doutores da igreja percebem que trata realmente de Cristo, né, no Antigo Testamento, Irineu de Leão vai usá-las como argumento contra essas heresias da época, né? Pessoal, eu indico muito esse livro, certo? Ele não é tão caro. Acho que estava custando R$ 33 na época, né? Então é uma obra baratinha. Eu sugiro, se você já tem uma rotina de estudo, que você compre, estude e medite essa obra, né? Que é importantíssimo para a nossa formação, para a fé cristã católica, certo? Agora, falando sobre a atualidade, né, nós percebemos que muitas dessas ideias, infelizmente, ainda estão vivas hoje, né? Inclusive no seio católico, né? Há alguns catequistas, por exemplo, né, que tem essas ideias, padres, enfim. É por isso que é importante estudarmos a nossa fé, porque é uma fé muito densa e rica, né? Só da patrística aqui no Brasil traduzido, se eu não me engano, salvo engano, são mais de 50 obras só da patrística. Nós temos os catecismos da igreja, os concílios para serem estudados, né? Então é importante, claro, se você não quer estudar tudo, mas pelo menos o catecismo da igreja católica e algumas obras da patrística são importantes, né? E a vida dos santos, né? Para que nós não caiamos no fluxo de ideias heréticas, certo? Então, eu agradeço a vocês, né? Para quem chegou até aqui no vídeo, teve essa paciência de me escutar, né? Peço que compartilhe esse vídeo, curta. Deixa nos comentários alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica construtiva, é claro. E
ajude a divulgar o canal para que, né, eu me sinta mais motivado para trazer mais conteúdos para vocês. Obrigado, fique com Deus e até mais.